Me diga uma coisa, como foi que essa greve ela iniciou e terminou? Como foi que se processou toda a decisão do sindicato, da direção e da categoria? Como foi que se deu esse exercício e essa democracia? Tá. Então, no início, na primeira assembleia da greve, a diretoria mesmo estava dividida em dúvidas sobre o processo da greve. Eu defendi a favor da greve, porque achava que era um momento que deveria fazer, porque seguir tomando um calote do governo, numa situação de muito ataque do governo, poderia significar uma desmoralização de parte da categoria importante. Então, achei que valia a pena e deveria apostar na luta naquele momento. Uma parte da direção defendeu contra, então a Camila, que é a presidente do sindicato, a Resistência defendeu contra, junto com o PCdoB e PT. E a greve saiu com 51 a 45, então saiu a categoria dividida, tinha dúvidas também, mas saiu uma greve muito forte. Isso mostra um pouco dessa organização e da compreensão da categoria da democracia operária, porque foi... Porque você tem uma assembleia dividida, mas uma vez que quem perdeu acata a decisão da maioria e entra na greve unificada, e foi um exemplo realmente. E para sair foi do mesmo jeito? Então, aí primeiro que durante a greve teve algo interessante, que foi a discussão das catracas, que eu acho que foi uma parte muito central na greve, que foi a gente propôs fazer a abertura de catraca, então a gente trabalharia durante a nossa greve com as catracas abertas, então seria uma outra forma de mobilização, em que prestaria o serviço para a população, ao mesmo tempo que deixaria a catraca livre para ela, e abriria várias discussões, inclusive, de quem tem que pagar o transporte, quem tem que financiar, se é quem usa os grandes empresários e o governo. Inclusive, depois o tribunal aceitou, num primeiro momento, isso, e o governo, com a opinião pública batendo, a população pressionando, falou que ia aceitar. Isso também mostrou mais uma disciplina da categoria. Primeiro, o interesse com a população também, né, de prestar o serviço à população. Nosso interesse não era necessariamente prejudicar, ainda que a população entenda que quando a gente faz greve é parte da nossa luta. Em várias greves teve muito apoio da população, mesmo com o transtorno que causa, porque entende que a gente está fazendo também por uma luta pelo melhor transporte para a população, por melhores condições de trabalho também. Mas o governo falou que iria fazer, a gente se organizou, aí também foi um momento de muita organização da categoria, a categoria voltou a todos os postos de trabalho, estava pronta para trabalhar por volta das 10 da manhã, e a gente ficou das 10 a 1 nos postos de trabalho esperando o metrô abrir. O governo não deu autorização para abrir o metrô, proibiu abrir o metrô, deixou a população trancada do lado de fora, para não ter que abrir a catraca. E a categoria mostrou mais uma vez a organização, porque o metrô ameaçou que não ia abrir a catraca, a categoria novamente saiu todo mundo dos postos de trabalho e voltou para a greve em 100%, mostrando também uma organização e uma força muito grande. No final, avançou um pouco na proposta econômica, que a proposta do governo era zero. O governo depois fez uma proposta de 2 mil e abriu os outros pontos de negociação sobre a reintegração dos demitidos, sobre o concurso, sem nada ainda muito concreto. Mas aí a gente avaliando a luta que teve, a força que teve, a discussão, inclusive, é importante, que pôs o governo na defensiva e que dificulta depois o processo, inclusive, de avanço do governo na própria campanha salarial que a gente vai ter na sequência, e na luta contra a privatização, que é meio permanente. A gente propôs encerrar a greve. Também foi bem dividida a votação final, porque a categoria, com razão, tinha uma indignação grande e esperava receber mais, porque foram 3 anos sem receber, o justo seria receber mais,
Então teve essa raiva também foi demonstrada, mas acho que, no geral, há um entendimento da categoria que foi um processo de enfrentamento forte com o governo, e que a categoria saiu moralizada com a força que fez da greve. Eu acho que está de parabéns, a categoria mostrou uma força, uma organização muito grande. Com o diálogo que fez com a população, acho que ficamos bem com a população. Inclusive, até os canais aí de imprensa burguesa tiveram que mostrar isso, tiveram que entrar nisso. No final, inclusive, a Globo teve que resgatar um pouco da história do sindicato dos metroviários, mostrando as diferentes lutas que participou contra reformas da Previdência, trabalhista e outras greves ao longo da história. E a categoria saiu sem desconto, sem punição, então isso também fortalece para as lutas futuras, que vamos ter bastante pelo caminho, tanto agora na campanha, mas contra esse processo de privatização que o Tarcísio pretende seguir. Inclusive, ele está anunciando um presidente do metrô que é o mesmo que privatizou o Porto de Vitória. Então, mostra essa lógica dele de entregar tudo para a iniciativa privada, para os empresários ganhar cada vez mais e piorar o transporte à população.